Olá, quem vos fala é a professora Adriana Ribeiro, da Igreja Batista de Vila Augusta, e essa é mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição 13, que fala de Gênesis, capítulo 44 ao 50. Pode ter certeza que este estudo, ele vai fortalecer a sua fé, porque nós estamos vivendo momentos difíceis com essa pandemia, e através desta aula você vai encontrar algumas soluções práticas para você fazer no seu dia a dia. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa e gloriosa presença. Senhor, queremos aprender mais de ti, queremos aprender mais da tua palavra. Esta aula, Senhor, que fale aos corações de cada aluno que estiver ouvindo, cada pessoa, Pai, em qualquer lugar deste país ou do mundo, que elas possam se fortalecer. E que através deste estudo de Gênesis sobre a vida de José, do Egito, que nós possamos avivar a nossa fé e crer que dias melhores virão. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar a nossa aula, o nosso estudo de hoje. O tema é Deus transforma o mal em bem. Qual que é o objetivo da nossa aula? O objetivo é saber e entender que em qualquer lugar e circunstância, Deus age, Deus atua, Deus faz, Deus realiza, e Ele exerce a sua força e poder para quem firme nele confiar. Então, nós temos que confiar em Deus, assim como José confiou. Fazer, amar e ajudar, pois a vingança pertence a Deus, como diz lá em Salmo 41, em Deuteronômio 32, 5, minha é a vingança e a recompensa. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi para o Egito, e você imagina a tristeza dele ter que ficar ali quase 24 anos sem ver o pai, longe da família, num lugar estranho, e Deus estava com José. E aqui nesse estudo nós vamos ver que Deus transforma o mal em bem. Gênesis capítulo 44, do 1 ao 34. Como o nosso tempo é curto, nós vamos sintetizar a aula e vamos procurar fazer com que só a essência, que você pegue a essência para que você se fortaleça. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Esse aqui, vamos dizer assim, que seria um versículo-chave. Deus falando ali para Israel, para Jacó, olha, não tenha medo, pode descer, porque Jacó ele vai receber a notícia que José está vivo, e aí Deus fala para ele, não precisa ter medo, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E a introdução. O presente estudo, que nós vamos estar estudando no decorrer aqui dessa aula, ele vai ressaltar como Deus se manteve inclinado a abençoar a família de Jacó, os herdeiros da bênção de Abraão. Os sonhos de José começa a despertar o ódio em seus irmãos. E a capa de José, que o pai fez uma capa para José, desperta a inveja dos irmãos. E José, ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. E José, como Deus era com ele, José ele sabia ler, José sabia escrever, porque o próprio pai havia ensinado para ele. E José, ele prosperou na casa de Potifar. Porém, chegou o momento que vocês, todos aqui, depois vocês leem, se você nunca estudou profundamente, você vai verificar que armaram uma cilada para José, e José, ele foi preso sobre falsas acusações. E na casa de Potifar, José, ele era um líder. Ele fez Potifar prosperar muito. E mesmo na prisão, ele foi preso. Dentro da prisão, José, ele se tornou um líder. Ele foi líder dentro da prisão. E José, lá na prisão, foi passando o tempo, José, ele vai e interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Depois de 2 anos, José, ele vai interpretar o sonho de Faraó.
E José, ele vai se tornar o governador, líder da terra do Egito. E prósperas. Por quê? Ele interpreta o sonho de Faraó e explica para Faraó, olha, essas 7 vacas aí são 7 anos de fartura. E essas vacas magras são 7 anos de fome. E tem que ter provisão para todos. E Deus era com José. E quando você vai estudando o capítulo 42, vai lá verificar que passou esses 7 anos de fartura. José, ele é nomeado governador ali, do Egito, depois de Faraó, ele era o governador, ele era o líder ali. E ele começa a separar 20% de tudo que a terra produzia, José, ele armazenava. E começou a ter fome, né? Hoje nós estamos vivendo aí uma situação difícil, onde tem essa pandemia, muitas pessoas também estão passando fome, muitas pessoas morrendo, e os filhos de Jacó vai lá para o Egito comprar comida. E o texto áureo nosso, desse estudo que a gente só fez uma pequena introdução aí, Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de teu pai, disse ele. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá eu farei de vocês uma grande nação. Aí, eu mesmo descerei ao Egito com você, certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então, assim, aqui Deus está fazendo uma promessa. Deus está fazendo uma promessa para Jacó, para Israel. Olha, não vai para o Egito. Você vai morrer no Egito, José vai fechar os seus olhos, mas eu também vou trazer de volta. Que aí é uma promessa que tem lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, 14, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Abrão, sabe, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, assim, você começa a ler o livro de Gênesis, a Apocalipse, toda a Bíblia, ela se completa. E aqui já está caminhando para se cumprir os 400 anos que Deus falou no livro de Gênesis, capítulo 15, lá para Abrão, que ele iria ser, a descendência dele seria peregrina numa terra alheia e que seria afligida por 400 anos. Continuando. Um susto depois do banquete. Na nossa revista de estudo aqui, vai falar sobre, no capítulo 44, versículo 1 ao 34, a família de José se reuniu-se, exceto seus pais. E José ofereceu-lhes um banquete, porque imagina, José não via seus irmãos há muito tempo. E, de repente, ele vê ali os irmãos dele buscando comida. Ele falou, nossa, ele deve ter pensado, como é que será que está meu pai? Como é que será que está o Benjamim? Então, ele ficou ali e falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. E José, ele era um homem muito sábio. E ele ofereceu um banquete, ao qual teve que ausentar-se por um tempo, porque ele não conteve de lágrimas, ele chorou, porque ele estava ali reencontrando os irmãos que ele não via há mais de 20 anos. Mas o plano de José para forçar a vinda de toda a família teria que ter um passo a mais, porque José, ele queria que o pai dele, ele queria rever o pai dele, ele queria ver o irmão dele, Benjamim. Então, ele chorou, ele teve que sair, porque ele não aguentou de tanta emoção. Então, nesse livro de José, você vai, nesse estudo de Gênesis, na história de José, você vai verificar que há momentos felizes e há momentos de dificuldades, momentos de muita tristeza, onde José chora, onde ele busca em Deus o refúgio. E nós sabemos que também estamos passando por momentos difíceis, nós estamos chorando por muitas dificuldades que estamos passando nesse ano aí, nessa pandemia. E, continuando aí no nosso estudo, terminando o jantar, José mandou que lhe devolvesse o dinheiro pago, e, além disso, no saco que levava Benjamim, fosse colocada a taça de ouro, na qual bebia José. Depois da viagem, perceberam que o objeto estranho na bagagem, e eles retornaram. Então, assim, as condições se prestavam a outro ato de traição, uma oportunidade para escaparem às custas do irmão mais moço.
Judá pediu para ser escravizado no lugar do irmão mais moço, provando assim a mudança em seu caráter. Ou seja, na história, resumindo para vocês, os irmãos de José vieram para o Egito. Aí José fala, vocês são espiões e tal, e aí acaba ficando um lá como garantia, e ele volta lá, os irmãos deles voltam lá para a casa do seu pai, para buscar Benjamim, e você imagina que não era uma caminhada assim de 10 quilômetros, 5 quilômetros, não, era 560 quilômetros para eles voltarem desculpa, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, era 560 quilômetros, pensa, 560 quilômetros andando, que eles tinham carruagens, cavalos, mas imagina andar 560 quilômetros, não tinha avião, não tinha automóvel, e eles teriam que fazer todo esse percurso. Eles vieram de lá, a pedido de Jacó, vai lá no Egito buscar comida, e agora José estava testando os seus irmãos aí, que é da descendência de Abraão. Vamos lá. Uma revelação depois do susto. Os irmãos saíram bem na prova. José, emocionado, começou a chorar em voz alta. Então revelou-se aos seus irmãos, dizendo, eu sou José, vosso irmão. Por quê? José, ele colocou uma condição, olha, vocês vão ter que vir, vai ficar um irmão aqui, vocês vão ter que trazer o seu irmão mais moço, Benjamim. E Benjamim veio, ele ficou super feliz, ficou emocionado, colocou a taça dele lá no saco de Benjamim, e aí os irmãos ficaram preocupados, e agora, o que nós vamos fazer? E um deles se ofereceu, não, eu fico no lugar dele como escravo, não faça isso. E José viu que os irmãos dele haviam se arrependido do que lhe fizeram. E aí José, ele vai, depois de ter dado esse susto no irmão deles, ele faz uma grande revelação. Ele começou a chorar em voz alta e revelou-se aos seus irmãos, dizendo, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, no capítulo 45. E os 11 irmãos ficaram atônitos, sem sequer puderam responder quando José lhe perguntou pelo pai, como está o meu pai? Eles ficaram atônitos, imagina, eles achavam que José já estaria morto, porque ele foi vendido como escravo. E, de repente, vê ali José como um governador, um homem poderoso, e ele começou a chorar em voz alta, e ele fala para os irmãos, eu sou José, o seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito, e eles ficaram atônitos. E José, imagine essa circunstância, né? A paciência que José teve que ter de deixar um irmão lá, fazer com que os outros irmãos fossem lá, buscassem Benjamim, depois colocaram os irmãos dele à prova, e Jacó já era velho, já era idoso, e José, ele dá um susto nos irmãos dele e depois faz essa grande revelação. Depois, dois aspectos destes acontecimentos. A história patriarcal, já visto por nós em estudos anteriores, desde o comecinho de Gênesis, ela nos ajuda a entender que cada acontecimento tem dois aspectos. Tem a ação dos homens, né? E a vontade perfeita e soberana de Deus que faz intervir positivamente na história. José, ele confiava na providência de Deus. E levou a perceber a operação dele em todos os eventos tristes ou felizes da sua vida. E também foi o segredo da ausência de rancores no seu coração, ou seja, José, ele estava ali, mesmo diante dos momentos bons e ruins, ele estava ali, Deus estava entrando com providência. Ele foi vendido como escravo lá para o Egito e prosperou na casa de Potifar. Depois foi acusado injustamente, pensa, e foi para a prisão. Na prisão, ele se tornou um líder dentro da prisão. Depois, ele conseguiu interpretar dois sonhos e falou, lembra de mim quando você sair daqui, e não se lembraram dele. Só depois de 2 anos que aí o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar esse sonho, aí sim o copeiro lembrou-se de José, e José foi lá e conseguiu interpretar o sonho de Faraó, e Faraó colocou ele como um poderoso, como governador do Egito. José testou os seus irmãos, e só para vocês entenderem, José, ele vai se revelar aos seus irmãos após 22 anos.
que ele já tinha, ele já estava ali, ele estava ali como governador do Egito. Os irmãos dele achavam que José já estava morto, e na verdade José não estava morto. José, ele estava ali estava governando para providenciar mantimento não somente para o povo ali do Egito, mas também para toda a nação ao redor. Jacó e sua família descem para o Egito. Aí no capítulo 47, 48, José, ele viveu ali 17 anos na terra do Egito. Jacó, ele viveu 17 anos na terra do Egito. E José, ele pôde conviver com o pai por mais 17 anos. E fez José jurar que não iria enterrá-lo no Egito. Depois, se você for continuar lendo ali, até o capítulo 49, você vai ver capítulo 50, você vai ver que quando Jacó morre, ele chora a morte do pai e cumpre a vontade do pai, não enterra ele ali no Egito. Estratégia de José. Agora, pessoal, nós finalizamos a história de José, nós vamos ver quais foram as estratégias de José para vencer a fome. Então, assim, as crises econômicas, elas são cíclicas, ou seja, um período que vai e volta por intervalos irregulares. Então, sempre vai haver crise, aí vai haver a diminuição da atividade econômica e uma queda na produção, que vai afetar a oferta de emprego, a reduzir os lucros das empresas e uma queda acentuada no consumo. Ou seja, Deus estava ali através de José, José estava sendo um canal de bênção, para poder suprir a necessidade do povo de Israel, da descendência de Abrão, que vem Abraão, Isaac, Jacó, José, depois vem Moisés, que vai cumprir a promessa de Deus lá de Gênesis 15, vai ter os 400 anos aí de escravidão, e depois o Senhor envia o libertador. Então, o que nós temos que entender é que sempre vai haver momentos difíceis, como teve em 1929, recessão de 2008, 2009, e atualmente o que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do Covid-19. E José, o que José fez, professora? Assim, o que eu posso tirar desse estudo? O que José fez para vencer essa fome? Ele teve estratégia para atravessar esses períodos difíceis. Quando tudo vai bem, nós temos que aprender a controlar o quê? O nosso orçamento. Ah, tá tudo ótimo. Aí a pessoa gasta mais do que ganha. E aí, o que José ensina aqui, né? A estratégia que Deus dá a sabedoria para José? Que quando tudo vai bem, nós temos que aprender a controlar o orçamento, poupar, economizar e investir. Nós temos que aprender a fazer isso, porque quando nós poupamos, nós somos prósperos. A outra estratégia também de José, para nós vencermos a fome, nós temos que ajudar o próximo. A Bíblia fala muito lá no livro de Timóteo sobre dar. Lucas também, Lucas 6,38. Deem e será dado com boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Será dada a vocês, pois a medida com que usarem também será usado para medir a vós. Então, em outras traduções diz, dai e ser-vos-á dado. Então, ou seja, nós temos que aprender a dar, a doar-se para as pessoas, o nosso tempo, a doar os nossos dízimos, as nossas ofertas, a doar mantimento. Nós temos que aprender a ajudar. E José, através da sabedoria e através do poder que ele tinha ali como governador, ele também ajudava as pessoas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, gente, eu estou com o meu ajudante Enzo aqui do meu lado, tá bom? No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 15, ele vai falar também no versículo 6 e 7, ele diz assim, e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tá? Então, uma das estratégias é ajudar o próximo. Vamos continuar aqui? Terceira
ter uma reserva estratégica. Quando nós voltamos aqui, ó, para atravessar momentos difíceis, nós temos que aprender a controlar o orçamento, investir, tá? Nós temos que também ajudar o próximo e ter uma reserva estratégica e fazer disso o hábito. José, ele guardou 20% de toda a colheita do Egito para os tempos difíceis, ou seja, nós temos que reter, separar, poupar. Todos nós estamos sujeitos a algo que pode fugir do nosso controle, que nem no Egito ali. Houve fome em todos os lugares. Todas as pessoas de vários lugares vinham para o Egito para poder comprar mantimento. Chegou um ponto que não tinha nem mais dinheiro, aí as pessoas começaram a trazer os animais para José. Ó, tá aqui os meus animais, trocando animais por mantimentos. E aí o José, ele deixava cada vez mais o faraó rico, poderoso. O faraó estava se tornando muito rico, muito poderoso, porque, imagina, primeiro as pessoas vinham, compravam com dinheiro, acabou o dinheiro, agora vamos dar os animais. Acabou os animais, professor, e agora? O que sobrou? As terras, as pessoas começaram a trocar terra por comida, porque houve 7 anos de fome. Imagina, as pessoas com muita fome. E a quarta estratégia é prudência e responsabilidade. O que é significado de prudência? É um substantivo feminino, característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, de quem é prudente, ter precaução. O que é? Ter sensatez, agir com paciência, com ponderação, com calma. Nós temos que ser prudente, comportar-se de uma maneira que você evite perigo, não ser acomodado, é você ser sábio. Então, umas estratégias de José, ele era prudente, ele tinha muita sabedoria, ele não era acomodado, ele agia, olha, vamos fazer isso, vamos fazer dessa maneira. Ter responsabilidade, você deve se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas as ações dos outros, ou seja, o que é responsabilidade? É quando você é responsável por algo. Por exemplo, você tem o seu filho, você é responsável pelo seu filho. Ah, ele é menor, você é responsável, você tem que ensinar ele a ter ações corretas, porque se ele fizer algo de errado, uma criança que é menor, a responsabilidade é do pai. Nós temos a obrigação de ser responsável, que nem nós estamos vivendo um momento difícil, vou usar máscara, vou usar álcool, não vou fazer reuniões, não vou participar de reuniões com muitas pessoas. Você vê aí bailes funks, casas de shows lotadas, pessoas fazendo festas, aglomerações, e a cada dia mais vidas estão sendo ceifadas, e está havendo luto entre as famílias. Eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo essa aula perdeu alguém muito querido, todos nós perdemos pessoas com essa pandemia, com essa crise que o país está vivendo, e nós temos que ter responsabilidade. Independente da situação, a gente também tem que aprender a poupar. Esse livro de Gênesis aqui, na história, na parte de José ali do Egito, ele ensina que nós temos que poupar, guardar, não é só gastar, reduzir os gastos, economizar, organizar o nosso orçamento e ser responsável por nossas ações para que nos tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, você tenha, eu tenho uma casinha para vender se precisar, olha, eu tenho um dinheiro aqui que dá para poder comprar um mantimento para minha família. Então, o que nós aprendemos com o José nesse estudo é que é importante a gente poupar, independente da situação, porque as pessoas estão passando por um momento bom e ela não poupa, ela gasta tudo que tem. E aqui, através de José, nós aprendemos que nós temos que economizar, nós temos que reduzir os gastos, controlar o nosso orçamento familiar, nosso orçamento no trabalho, no nosso dia a dia. E, por fim, ajudar os mais necessitados. José, ele salvou muitas vidas. Então, José disse ao povo, ouçam, hoje eu comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E aí o povo falou para José,
meu Senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó, nós estamos aqui para te servir, porque as pessoas já tinham dado todo o dinheiro, já tinham dado todo o animal, e já tinha dado toda a terra, e José falou, agora eu vou dar sementes para vocês, vocês vão plantar no campo, tá? Vocês vão plantar, e uma quantidade X vocês vão ter que devolver para Faraó. Assim quanto a terra, José, ele estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. Um quinto da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. Nós podemos ver isso no livro de Gênesis, capítulo 47, do 23 ao 26. Ajudar os necessitados. Através de José, descendente de Abraão, Isaque, Jacó, o povo foi ajudado, o povo de Israel foi salvo através de José, que se tornou governador ali no Egito. Como ser um instrumento das maravilhas de Deus? Aí vocês podem perguntar assim, professora, como que eu faço para poupar? Como que eu faço para viver nesses dias difíceis? Olha, fala com Deus. Deus vai te dar a sabedoria necessária para que você consiga vencer qualquer obstáculo. Algo que me chamou a atenção aqui neste estudo fala sobre a prudência, a responsabilidade, que nós precisamos ter estratégia, temos que ter essa reserva no dia a dia para os tempos difíceis, é que José, ele era uma pessoa amorosa. Ele era uma pessoa amorosa, ele sentia saudade da família, e quando ele reviu os irmãos, ele chorou. Quando o pai dele morreu, ele chorou. Quando ele ficou ali, foi enterrar o pai, ele chorou por mais 7 dias. Então, você verifica que José, ele não escondia os sentimentos dele. Ele chorava quando tinha que chorar. E nós também, nos momentos difíceis que nós estamos passando, nós temos que respeitar o luto das pessoas. Ah, mas fulano tá ali, tá chorando. Não, respeita o luto daquela pessoa, respeita o sofrimento daquela pessoa. Às vezes você olha para aquela irmã, olha, fulano não tá devolvendo, não tá vindo para a igreja, fulano não tá orando, mas aquela pessoa às vezes está até passando necessidade, não tem mantimento. Talvez até você que está ouvindo aqui, você fala assim, professora, eu não tenho nem arroz, eu não tenho uma mistura para dar para os meus filhos, eu não tenho um leite. Então, a gente está passando por momentos difíceis e a igreja está aí para ajudar. Nós temos que falar com as pessoas responsáveis, com os nossos líderes, olha, estou passando por dificuldade, com certeza, nós vamos te ajudar também. A igreja está aí para ajudar uns aos outros, assim como José, ele ajudou a família dele, ajudou os outros povos. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, passando por dificuldade, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas doações, cesta básica. Temos que fazer alguma coisa. Por quê? Nós temos que ter a convicção clara da vontade de Deus e submeter-se à direção dele. Reconhecermos que somos apenas instrumentos. Somos mãos e não as maravilhas. José, ele era um instrumento ali. E sempre ele deixava claro, olha, foi o Senhor que disse. Ele falava que era Deus, quando ele estava falando dos sonhos, que ele ia interpretar os sonhos, ele falava, não, o meu Deus é Deus. Ele não colocava eu estou. O eu dele não existia. E aqui nós temos que ter o quê? Procurar o nosso crescimento. Crescer sempre na palavra. Nós temos que crescer sempre na palavra de Deus, buscar ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é soberano. José era um sonhador, odiado pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Se tornou líder na casa de Potifar, se tornou líder na prisão, se tornou governador do Egito e foi muito próspero e pôde salvar a família dele num momento de crise. E hoje, será que nós fizemos um planejamento para salvar nossa família dos momentos de crise, dos momentos de dificuldade? E Jesus, a gente finaliza essa aula falando sobre o grande ensinamento de Jesus,
Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O mais importante é isso. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. E ele fala para Jesus, ele fala, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E o segundo grande mandamento é este, ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Se você for lá, Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 31, ele fala dos dois grandes mandamentos. Claro, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os 10 mandamentos, e o Antigo Testamento inteiro, nós podemos estudar a Bíblia toda, mas Jesus, ele se resume que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, você vê que José, ele perdoa os irmãos, apesar de tudo que fizeram com ele, ele perdoou os irmãos. Será que nós estamos dispostos a perdoar os nossos irmãos, a perdoar os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos fazem mal? E aqui ele falou, você pode perdoar? Sim. Eu perdoo. Não quer dizer que você vá conviver com o erro das pessoas, mas nós temos que amar o nosso próximo. E nesse momento difícil, irmãos, confia no Senhor, não desanima. Você, às vezes, vai chorar. Nós estamos passando por momentos difíceis. Tem meses que a gente não vê a mãe, não vê o pai, não vê o irmão. A gente está fazendo um distanciamento social por conta dessa pandemia, desse vírus que aflige o mundo todo. Nós temos que confiar em Deus que vai passar. Tudo isso vai passar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta aula. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, para que pratiquemos a tua palavra, que possamos aprender com as estratégias de José a ajudar o próximo, a poupar, para sermos felizes, para termos nos dias difíceis, porque nós sabemos que nesta terra, enquanto aqui vivermos, haverá um tempo para todas as coisas, ó Pai, como diz no livro de Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, e que nesse tempo, ó Pai, que estamos passando, possamos vencer, permanecer firme e falar igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.